rápida. Por que o pastor está todo casual hoje com essa camiseta? Para quem não sabe, essa camiseta aqui é uma das salas do Awana. E eu queria agradecer a irmã Gisele que veio aqui. A irmã Gisele estava aqui na sexta-feira, veio, participou. A irmã Elaine sentou na salinha também. A irmã Karen, cadê a irmã Karen? Irmã Karen, sacode a mão, irmã Karen também. Deixa eu falar para vocês da importância desse ministério, que é o Awana. Então, a Gisele pôde experimentar, a Gisele sentou com as crianças e recebeu o verso. A Eline veio semana passada, mas não pôde vir nesse final de semana. Então eu queria pedir a vocês que realmente estivessem orando por esse ministério, pelo Awana. Nós estamos com 26 crianças. Nós começamos ano passado com 9, terminamos com 17, e esse ano nós começamos com 23, eu não sei com quantas nós vamos terminar. Então estejam em oração, pedindo a Deus para estar abençoando o nosso ministério. Hoje, depois do culto, vocês precisam ir embora imediatamente. Pode fechar. Pastor falou amém, vocês devolveram os dízimos e ofertas, pega o carro de vocês e vaza, ou vai para a festa ou vai para casa. Por quê? Eles vão fechar as ruas, porque hoje tem um Apple Fest. Eu espero que vocês vão para o Apple Fest, porque tá bonito, tem comida, tem barraquinha, tem, né, se a gente fosse de outro pessoal, a gente ia falar que é a quermesse, né, mas não é a quermesse. Então, tá lá as festinhas, e a nossa igreja tá com uma tenda, já parou gente, já veio um casal de americano perguntando, a gente acabou de mudar para Nortboro, mas a gente não tem igreja ainda. Eu falei, então vem para cá, que nossa igreja é uma festa, é uma mistura de brasileiro tocando, indo para a igreja americana, do americano tocando com a gente. Então a nossa igreja é uma alegria na presença do Senhor. E é isso que a igreja precisa ser, principalmente quando essa alegria ela vem do Espírito Santo. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6, capítulo 6, versículo 6, parte B. Nós vemos a parte A do versículo 6 semana passada e hoje nós vamos ver a parte B desse versículo. Eu queria te pedir que, em reverência à palavra santa do Senhor, que se colocasse de pé, e eu vou ler com vocês rapidamente. Por favor, se ponham de pé e eu vou ler com vocês. Se você ainda não achou, lê comigo na tela. Começa assim, o título na nossa versão é As Instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Essa é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Eu queria orar com vocês e clamar as promessas, uma promessa que Jesus Cristo fez, verso que vocês precisam decorar. Se vocês ainda não decoraram, tem esse verso na cabeça de vocês, Evangelho de João, capítulo 14, não está no boletim de vocês, eu acho, o versículo 26, tem uma promessa maravilhosa que Jesus Cristo faz quando o Espírito Santo vier. O Espírito Santo vai trazer à nossa memória os versículos que nós temos memorizados e vai explicar esses versículos para a gente. O pastor Alisson é só uma ferramenta para facilitar, mas o entendimento que vocês têm é o Espírito Santo quem dá. Essa é a promessa que Jesus Cristo fez lá no Evangelho de João 14, versículo 26. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que cumpra essa promessa em nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado
por mais um domingo, pela fidelidade daqueles que estão aqui, através de lutas e dificuldades, são pessoas que escolheram vir a essa igreja para ouvir a palavra do Evangelho. Eu peço nessa manhã, Pai, debaixo da autoridade que o Senhor me dá como ministro do Teu Evangelho, como crente, eu peço que o Senhor venha colocar o entendimento no coração e na vida de cada um sentado aqui hoje, que as Escrituras Sagradas possam ser abertas diante dos olhos espirituais de cada um. E que a Tua palavra, juntamente com o Teu Espírito Santo, possa transformar as nossas vidas. E nós temos o entendimento de qual é o nosso lugar no reino dos céus. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós começamos uma nova etapa no ministério de Jesus. Se você prestar atenção, nos evangelhos existem porções. Jesus passa um tempo fazendo uma coisa num lugar, fazendo outras coisas em outros lugares, e agora nós vamos começar uma nova etapa no capítulo 6. Do capítulo 6 até o capítulo 8, nós começamos uma nova etapa no ministério de Jesus. Agora Jesus já não está mais só na região da Galileia, que é aquela área, o estado da Galileia. Jesus agora vai sair desse estado, ele vai sair da região da Galileia, onde ele começou o seu ministério por mais de um ano, e agora Jesus vai expandir para a Judeia, para o sul de Israel, para o leste, para o oeste de Israel, já não mais só na Galileia. Nessa nova etapa, nessa nova fase de Jesus Cristo, agora eu vou sair da Galileia, vou para outras regiões, os apóstolos, os discípulos, vão ter uma participação extremamente importante e fenomenal nessa expansão do reino, debaixo da autoridade de Jesus, não por eles mesmos, não fazendo o que eles querem, mas depois de terem recebido essa autoridade de Jesus, eles vão ajudar no ministério messiânico e vão começar a espalhar as boas novas do Evangelho. Em nosso último texto da semana passada, Jesus foi rejeitado. Presta atenção. Meu trabalho como pastor é chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Presta atenção nisso. Deixa eu tentar diminuir para ver se vocês conseguem ver. Olha o sanduíche que nós temos e isso faz parte. Vocês precisam prestar atenção. No texto da semana passada, o título é o quê? Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus vai para a cidade dele, onde todo mundo, nós hoje há 2000 anos, esperávamos, quando nós vimos, a gente pensa assim, poxa vida, eles viam que ele era o carpinteiro, filho de José. Ao invés de rejeitá-lo, vendo o que Jesus está fazendo, eles tinham que crer. Mas nós aprendemos que a cidade, os vizinhos, os irmãos e irmãs carnais de Jesus, rejeitaram Jesus. Essa foi a última lição que Jesus deixou os discípulos participarem. Olha, vejam como eu vou ser rejeitado. E agora Jesus vai dar essa instrução para os 12 e vai mandar. Aqui é o pão debaixo do sanduíche. Aqui as instruções para os 12 é o recheio do sanduíche. Olha o que vem próximo. A morte de João Batista. Marcos escolhe colocar esse texto aqui para mostrar as dificuldades daqueles que querem servir a Jesus Cristo. O que faz parte do discipulado? Jesus vai falar lá na frente, olha, se eles me rejeitaram, estejam prontos que eles vão rejeitar vocês também. O meu estilo de vida, os meus ensinos, a minha vida é ofensivo para esse povo. A vida de vocês vai ser ofensiva também. Não porque nós somos religiosos ou porque nós somos... eu sempre esqueço a palavra que nós usamos aqui constantemente em Gálatas, nós não somos simplesmente religiosos ou legalistas. Meu irmão, não pode assim, não pode fazer aquilo outro, tem que vestir assim, tem que comer assado. Não porque nós somos isso, mas se a nossa vida é uma vida autêntica, guiada pelo Espírito Santo, se nós amamos Jesus, nós vamos ser rejeitados. Porque esse mundo que nós vivemos não é o nosso mundo. Seria interessante nós olharmos para o texto anterior como essa última lição de Jesus Cristo, mostrando, olha, quando eu for enviar para vocês no campo missionário, e Jesus vai falar isso, olha, ele vai falar aqui, olha, no verso 10, eu nem entrei ainda na nossa exposição, no verso 10 ele vai falar, vão ter lugares que vão receber vocês bem, vocês vão poder entrar, ficar, e vocês vão ficar lá até o dia que vocês forem embora dessa missão, mas vai ter outros lugares que as pessoas não vão te aceitar. Depois de um período longo de treinamento, esses homens já têm mais de um ano que eles estão com Jesus Cristo, eles têm escutado o que Jesus tem ensinado, todas as lições,
eles têm visto, testemunhado os milagres de Jesus. Alguns dos milagres é só Pedro, Tiago e João, que entraram com Jesus lá no quartinho e aquela menina foi ressuscitada, mas os outros milagres, todos eles, não só os 12, mas os outros extras que estão. Vocês têm que lembrar que aqui não é só os 12, Jesus escolheu os 12 para ser os discípulos, mas tinha mais gente em volta, e todas essas pessoas têm ouvido o que Jesus tem ensinado, eles têm testemunhado, têm visto o que Jesus tem feito. Os milagres, e esses 12 já tem mais de um ano, começou em Marcos capítulo 1, versículo 16, está no seu boletim, precisa anotar. Marcos capítulo 1, versículo 16, Jesus chama os primeiros discípulos. Lá na frente no capítulo 2, versículo 13, eu acho, ele vai chamar Mateus. Mateus, vem, segue-me. E esse povo tem passado com Jesus mais de um ano. E agora, depois de terem sido preparados, eles vão ser enviados debaixo da autoridade de Jesus e do cuidado de Jesus para cumprir essa missão. Assim sendo, o nosso texto de hoje, presta atenção, se você não lembrar de mais nada do texto, nosso texto de hoje tem como tema principal, o assunto principal desse nosso tema é o chamado de Jesus Cristo e o envio. Ao mesmo tempo que Jesus chama, ele vai enviar os apóstolos para fazerem parte da expansão do reino. Pastor, qual que é o tema principal do versículo 6 ao versículo 13? O tema é esse. Jesus chama os apóstolos para enviá-los para fazerem parte. Eles agora serão parte da expansão do reino de Deus. E aqui dentro desse texto eu queria facilitar o entendimento com vocês, explicando para vocês algumas coisas. Primeiro, Jesus nos chama, ele nos envia e ele nos autoriza. Jesus nos chama, nos envia debaixo da sua autoridade. Antes de nós olharmos, presta atenção, antes de nós olharmos para esses dois versículos iniciais, versículos 6 e 7, um pedaço do versículo 6 e 7, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês agora. Vocês precisam entender isso no começo, antes de nós destrincharmos qualquer versículo desse texto. Mesmo que a nossa missão, mesmo que o enviado nosso, o nosso chamado, ele é diferente em circunstâncias, presta atenção, mesmo que a nossa realidade como igreja, como crentes, é diferente das circunstâncias daqueles 12, dos 12 homens que Jesus chamou e enviou, Pedro, Paulo, João, Tiago, André, Bartolomeu, todos eles, Judas, todos eles, a nossa situação, ela difere em circunstâncias. Mas a missão, presta atenção, porque você vai depender disso para entender o resto do texto. A missão é a mesma. Não se difere em absolutamente nada. A missão da igreja, o trabalho da igreja, primeiro, tá? Teologia para vocês, a primeira função da igreja, a primeira coisa, o primeiro trabalho da igreja é se ajuntar para louvar a Deus. Biblicamente, essa é a função da igreja. Pastor, por que a igreja se junta? Número 1, a gente se junta para louvar a Deus. Esse é o primeiro trabalho da igreja. Segundo trabalho da igreja, para sair desse momento de louvor e expandir o reino de Deus. E isso é para homem, mulher, criança, todo mundo. Cada pessoa tem o seu papel dentro do reino de Deus. Cada um dos crentes, cada um de nós temos um papel, nós precisamos obedecer, está no seu boletim. Nós precisamos obedecer Mateus 28, versos 18 a 20. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho, ensinando-os a guardar, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu ensinei. Então a igreja, além de propagar, de enviar, de trazer o evangelho às pessoas não salvas, nós discipulamos. E o discipulado é essa parte, ensinar a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Quem foi batista, quem cresceu na igreja batista, se lembra dos embaixadores do rei. É isso que nós somos mensageiros, embaixadores do rei. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, está no seu boletim também, não vou ficar escrevendo, senão vai virar uma bagunça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nós somos embaixadores, nós representamos o reino do céu. Homem tem que representar, mulher também tem que representar, criança também tem que representar. Esse é o nosso papel. Assim sendo, agora que nós vamos ver os dois versos, deixa a palavra de Deus, permite que a palavra de Deus fale ao seu coração. Presta atenção comigo. Jesus percorria as aldeias vizinhas e Jesus fazia uma coisa. Jesus ensinava, Jesus pregava.
Se vocês conferirem, depois está no boletim, mas se quiser anotar, porque às vezes a cabeça do pastor não lembra. Versículo 15 do capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus Cristo começou a pregar as boas novas do reino e ele ensinava, a mensagem de Jesus era essa: o reino de Deus é chegado, o tempo da promessa está cumprido. Jesus falava: arrependa-se e creiam na mensagem do Evangelho. Capítulo 1, versículo 15, Jesus estabelece qual que é a mensagem do reino, falando para as pessoas: o reino de Deus chegou. Jesus, eu estou trazendo o reino de Deus. Segunda coisa, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês e vocês precisam crer na mensagem do Evangelho. Qual que é a mensagem do Evangelho? Que eu, Jesus, cheguei para trazer salvação. No verso 38, lá na frente, no mesmo capítulo, no capítulo 1, está Pedro procurando Jesus, Jesus se afasta para orar, e Pedro chega com mais gente e fala: Jesus, está todo mundo te procurando, o senhor está aqui no meio do mato, orando sozinho, vamos embora voltar lá, tem gente esperando para ser curado. Jesus fala: não, eu preciso ir para outras cidades para pregar a mensagem das boas novas. E aí Jesus fala: porque foi para isso, eu não vim para curar, eu não vim para fazer milagre, eu faço milagre e eu curo para provar que a minha mensagem tem autoridade. E Jesus fala: eu vim para ensinar sobre as boas novas. E aí Jesus chama os 12 com eles, que é a igreja, que somos nós. Os 12 começaram a igreja de Jesus já começou com um desviado, que foi Judas. Então, se Jesus tinha um desviado junto com ele, quem somos nós para não termos? Jesus chama os 12 e a igreja e passou a enviá-los. Cumprimento de Mateus 28, final de Mateus, e 2 Coríntios. Ah, estava até aqui, eu não vi. 2 Coríntios, somos embaixadores de 2 em 2. Se nós tivéssemos tempo para eu ficar 1 hora com vocês, teria tanta coisa bonita que eu podia trazer para vocês. O porquê que Jesus mandou de 2 em 2. Segurança, um protege o outro. Que mais? Companhia, um faz companhia um para o outro. Velho Testamento fala que são melhores 2 do que 1. Então existe algumas coisas que eu falei que eu não ia falar, acabei falando. Na qual Jesus Cristo envia como testemunho legalmente. Se você era testemunha de um assassinato, só você não valia. O povo judeu precisa de 2 testemunhas. Por isso é que tem uns que vai de porta em porta, de 2 em 2, batendo na sua casa. Infelizmente o testemunho é errado. Mas de 2 em 2, para servir, para ser oficial. Olha, nós viemos falar para você que o Messias chegou. Ele é de Nazaré, nasceu em Belém, Jesus Cristo, da raiz de Davi. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Se vocês lerem, presta atenção comigo, se vocês lerem capítulo 3, versículo 13 ao 16, é onde Jesus sobe a montanha e chama os 12. Que aqui nessa passagem, vocês vão ver o nome dos 12, a lista dos 12 da qual Jesus os chama. E ali, nesse texto, Jesus vai falar da autoridade. Marcos vai falar: vocês têm autoridade para ensinar, vocês têm autoridade para curar, para expulsar demônios, vocês têm autoridade para fazer exatamente tudo o que eu fiz. Não é vocês, eu estou dando para vocês autoridade. Agora, enquanto eu estou aqui, essa autoridade ela é temporária. Enquanto vocês estão nessa missão, mas vai chegar um dia que essa autoridade vai ser permanente. Não está no boletim, tá no boletim de vocês. Atos, capítulo 1, versículo 8. Não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que vocês recebam a promessa que o Pai fez do Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, na Judéia, a Galileia e nos finais, até os confins do mundo. Então agora essa autoridade que Jesus Cristo dá, ela é temporária, eles estão debaixo da autoridade de Jesus. 2 aplicações nós temos para a vida da nossa igreja. Primeira aplicação para as nossas vidas, e para a minha vida e para a sua vida, e que vocês precisam entender é essa: apesar das lutas que nós vamos enfrentar, apesar das lutas e das dificuldades, e eu quero que você escute isso como encorajamento, apesar das lutas e dificuldades que nós vamos enfrentar, trabalhando para o reino de Deus, fazendo as coisas para o reino de Deus, ainda assim, é um privilégio tremendo, é um privilégio, é uma bênção tremenda fazer parte da expansão do reino de Deus, fazer parte do crescimento do reino de Deus. Pensa em você e na experiência que você tem com o que você faz.
Se qualquer que seja a sua área de trabalho, pensa em quantos anos você tem feito isso e a experiência que você tem, as histórias boas, as histórias ruins, os lucros e os prejuízos que você às vezes já passou. Felizmente no reino de Deus nós não temos prejuízo que vai ser para sempre. A gente pode sofrer uma coisa, a gente pode ser morto como João Batista. Ah, pastor, tem coisa pior que ser morto? Tem coisa pior que ser morto. Tem coisa pior que o que é? Ser morto e ir para o inferno. Mas eu queria encorajá-los que apesar de todas as dificuldades, de todas essas batalhas que nós passamos, fazer parte da expansão do reino de Deus, seja fazendo o que for, simplesmente abrir a porta para o povo entrar, mesmo que esse seja o seu trabalho, é um privilégio para nós fazermos parte do crescimento do reino de Deus. Segunda aplicação para a vida da nossa igreja é que quando nós obedecemos esse mandado, que é para a igreja, quando nós escutamos o chamado e nós obedecemos o mandado, nós fazemos isso debaixo da autoridade de Cristo. Nós não fazemos isso pelas nossas próprias forças ou habilidades. Pensa numa pessoa desqualificada para pregar o evangelho, com dificuldade para aprendizado, com problema de TDAH. E, no entanto, porque eu creio que por causa da obediência e da submissão, Deus tem usado de maneira fiel, pelo menos eu quero crer piamente que Deus tem usado de maneira fiel, não por minhas capacidades ou por autoridade ou por conhecimento acadêmico, mas porque eu estou debaixo da autoridade de Jesus, temente em machucar a igreja. O meu desejo é cuidar da igreja e Cristo tem honrado. Nosso papel nessa obra é orar, obedecer e confiar que o Espírito Santo vai fazer, que é o Espírito Santo que faz. Eu posso explicar as Escrituras para você, mas eu não posso entendê-las para você. João, não está no seu boletim, esse você tem que anotar. João, capítulo 16, verso 8, nos explica que quando o Espírito Santo chegasse, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O verso que eu falei para vocês, lá em cima, de João 14, 26, é a mesma coisa, é o Espírito Santo quem nos dá o entendimento. O pastor tem o prazer de expor as Escrituras com você. Essa é a segunda aplicação, que se nós orarmos e formos obedientes, nós fazemos isso debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Existe um mundo espiritual, presta atenção, e eu quero ser bem compassivo com vocês. Existe um mundo espiritual cheio de bênçãos. Existe um mundo espiritual que eu já entrei pelas portas, eu já fui lá, eu já vi e eu escolhi permanecer. Existe um mundo espiritual repleto de bênçãos, de intimidade com Deus, que nós temos acesso, mas muitas vezes nós não acessamos. Nós temos as Escrituras Sagradas que nos falam sobre Deus, nós temos as Escrituras Sagradas que nos contam a história da igreja, nós temos os evangelhos que falam da obra de Jesus Cristo, nós temos voz, pensamento para podermos buscar a Deus em oração, nós temos acesso a esse mundo espiritual que é repleto de bênçãos. E aqui está a minha compaixão com vocês, mas eu entendo que nós passamos dificuldades, eu entendo que nós temos problema com planejamento de tempo, eu entendo que essa terra que não é nossa, às vezes nos força a viver uma vida de trabalho excessivo. Eu entendo tudo isso, mas eu queria que vocês soubessem que no momento em que vocês tomarem coragem e acessarem o mundo espiritual e começarem a viver debaixo da autoridade de Cristo, a vida de vocês vai ser transformada. Vocês vão experimentar uma intimidade e um cuidado com Deus que talvez vocês nunca experimentaram antes. Uma liberdade espiritual, esperança, confiança. Minha filha, que sofre de ansiedade, chegou para mim essa semana e falou: pai, tem dia que eu vou pro banheiro para chorar, porque eu fico preocupado com tudo, até um lápis que cai no chão eu fico preocupada. E ela vai pro banheiro para chorar, e aí eu perguntei: o que você faz? Eu lembro que eu tenho Jesus, que eu sou salva. Aí ela falou em inglês: and then everything goes away. Eu lembro que eu tenho Jesus e que eu sou salva. Todos os meus pensamentos vão embora. E eu sinto paz.
Nós adultos, nós nos preocupamos, nós sofremos com angústia e com ansiedade, com falta de esperança, porque às vezes nós não conhecemos o nosso Deus com intimidade. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Fome, medo, a nudez, perigo, espada, pecado? Coisa alguma, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós precisamos crer e confiar. Obedecer, ou se você obedece, se você serve, Deus vai cuidar de vocês. Antes de nós entendermos, antes de nós vermos os nossos próximos versos, do 8 ao 11, eu queria deixar algo bem claro para vocês. Eu não vou insistir nisso, vocês vão ouvir isso uma vez, isso precisa entrar na cabeça de vocês. Antes de nós falarmos do nosso tema principal que vem aqui, entenda isso. Do verso 8 ao verso 11, eu explicar para vocês o que esses versos não estão ensinando. O que não está contido aqui. Versos de 8 a 11. Não está falando de uma barganha com Deus. Eu vou trabalhar na igreja para Deus me abençoar. Eu vou dar dízimo para Deus multiplicar. Não é isso que essa passagem está falando. Isso aqui não é uma barganha com Deus, nem muito menos é um texto que te ensina sobre esse evangelho falso que as igrejas reconhecem como evangelho da prosperidade. Não é isso que esse texto está ensinando. Ao estudarmos, ao vermos os versos que se seguem, vocês vão entender claramente o que a palavra de Deus está nos falando. Presta atenção comigo. Jesus, depois de chamar, depois de ter dado a autoridade, agora no versículo 8, Jesus vai dar instrução. Às vezes nós recebemos instruções, se você tem um chefe, ele vai falar, olha, eu quero que você faça uma reunião e está aqui o que eu quero que você fale na reunião. Está aqui as instruções, é assim que é para o trabalho ser feito. Se você trabalha na construção, a mesma coisa, você recebe instruções de como o trabalho deve ser feito e é isso que Jesus Cristo vai fazer. Chamou os 12, deu a missão e agora deixa eu explicar para vocês como é que vocês precisam cumprir essa missão. Verso 8 começa, ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, um cajado. Na verdade, não é o cajado, essa palavra aqui, ela não é um cajado daquele grande, grosso que você usa para pastorear. A palavra em grego é a mesma, mas por causa do contexto, nós entendemos que isso daqui é uma bengala. Existe uma diferença, a bengala ela é menor, ela é mais fina, você usa para poder caminhar. É mais difícil de você se defender. Se você tem um cajado alto, mais forte, mais grosso, existe uma diferença. Infelizmente, no grego a palavra é a mesma e existem outras coisas, até cacetete que a polícia usava antigamente, é a mesma palavra. Então, por que isso daqui é uma bengala? Porque o contexto vai nos explicar que Jesus está ensinando... Qual que é o tema? Pastor, o que está falando para mim do 8 ao 10, ao 11? Do 8 a 11. Qual que é o tema principal, pastor? Por que Jesus está falando isso? Vou explicar para vocês e aí a gente vai verso por verso. Jesus está falando, olha, quando eu enviar vocês nessa missão, não se preocupem com essas coisas desse mundo. Não se preocupem com o teu sustento, com a tua comida. Não se preocupem com a defesa. Leva uma bengala, não precisa levar um cajado para se defender. Quando vocês estão debaixo da minha obediência, com o coração no reino, Deus vai cuidar de vocês. Não levem pão, não precisa levar 2 túnicas, não precisa levar mais de um par de sandália, não precisa levar bolsa para receber oferta. Agora, nessa missão que eu estou enviando vocês, eu vou enviar em outras, nas outras missões sim. Aí você leva um pão extra, leva mais sandália, leva 2 túnicas, leva um cajado para se defender. Mas nessa missão, na primeira missão de vocês precisam aprender que Deus vai cuidar quando vocês se disponibilizam para trabalhar no reino de Deus. Então Jesus fala, olha, não levem nada no caminho, exceto uma bengala. Não precisa levar pão. Não precisa levar uma sacola. Existia um grupo de filósofos chamados cínicos que carregavam, eles ensinavam filosofia, mas tinha uma sacola que eles falavam assim, ó, bota um dinheirinho aqui para mim, bota uma moeda de ouro, bota uma moeda de prata, dá uma oferta, dá um dinheirinho aqui por causa dos nossos ensinos. Jesus falou, não faz isso. Não leva pão, não leva sacola, não precisa levar dinheiro. Vão de sandália, mas não precisa 2 túnicas, porque vocês vão ser cuidados. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. O que Jesus Cristo está falando no verso 10?
A igreja vai cuidar de vocês. A casa que receber a mensagem do evangelho vai cuidar de vocês. Eu acho que está no boletim, não precisa anotar, mas está no boletim, eu só não sei se eu vou falar certo. Mas eu acho que é Lucas, capítulo 10, versículo 7. Não preciso botar esse 0. Versículo 7, onde fala que o obreiro é digno do seu salário, o pastor é digno do seu salário, vem dessa ideia. À medida que vocês forem proclamar a mensagem do evangelho, Deus vai cuidar de vocês através da igreja. No mesmo fôlego, Jesus Cristo também avisa, porque Jesus Cristo não faz promessas falsas, mas prestem atenção, que vão ter pessoas que vão rejeitar vocês e a mensagem. Quando nós somos rejeitados, automaticamente já é a nossa mensagem que é rejeitada, porque não iam permitir ou participar na vida desses de 2 em 2, dessa dupla que estava indo, se não fossem para receber a mensagem. E Jesus Cristo então dá a última orientação. Se em algum lugar não quiserem recebê-lo nem ouvi-los, a mensagem é a mesma. Se não quiserem recebê-los e nem ouvi-los, a mensagem do Evangelho, vocês precisam dar um sinal. Cultura. Não está ensinado na Bíblia em nenhum lugar, isso é uma coisa que eles faziam na cultura. Jesus falou, quando saírem de lá, sacode o pó. Os judeus, quando eles iam para as regiões fora do país de Israel, quando eles iam para regiões onde não eram de judeus, e eles pregavam a mensagem do evangelho, a mensagem de Deus, que era o Velho Testamento, quando eles voltavam para Israel, assim que eles atravessavam a fronteira de Israel, eles faziam isso, era um costume. Falou, nós estamos deixando tudo que é de gentil, que é impuro para trás. Deus traz julgamento, e é isso que Jesus Cristo está falando. Olha, quando eles não ouvirem a mensagem do evangelho, tira, sacode o pó do pé de vocês, como Jesus Cristo está explicando, como testemunho contra eles. Eles rejeitaram vocês juntamente com as mensagens que vocês traziam. Entendam bem que o tema principal dessa mensagem de hoje aqui é para que os discípulos tenham conhecimento do cuidado de Deus, vão desprendidos de bens materiais, não se preocupem com a sua vida. Não está no boletim de vocês, anota aí. Mateus, põe aí, bem legal, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza que eu não botei isso no boletim, não sei como é que eu esqueci disso. É isso que Jesus Cristo está falando agora. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, coloca o teu coração no reino de Deus, e Deus vai começar a promover, facilitar a sua vida para que você possa se envolver. Trabalho diferente, relacionamentos diferentes. Mas espera, porque é no tempo dele, isso não é uma promessa para barganha, de jeito nenhum esse texto está falando, faz que Deus vai te abençoar. Não é isso que o pastor de vocês está ensinando. Eu estou ensinando que Jesus Cristo está falando, não se preocupem com isso agora, que Deus proverá através da igreja, através daqueles que ouvirem a mensagem do evangelho e a receberem. O ensino, a aplicação para as nossas vidas é que quanto mais nós envolvemos na obra de Deus, quanto mais nós, através da igreja, não é você sozinho, quanto mais nós envolvemos na obra de Cristo, com o nosso coração, com o reino de Deus, nós podemos experimentar. Deus proverá aquilo que nós precisamos, não é aquilo que você quer. Não vai achando você que você vai trabalhar na igreja, que Deus vai te se livrar daquela toiorinha que você tem e vai te dar uma Mercedes, que não é assim que funciona. Deus vai nos prover o que nós precisamos. O pastor de vocês não tem salário, porque a nossa igreja é pequena, eu também não posso receber um salário ainda, todavia Deus tem cuidado. Deus tem cuidado, Deus tem provido de maneiras diferentes, para que eu possa continuar a pregar o evangelho. Não barganhe com Deus, porque não é assim que funciona. Verso 11, Jesus nos alerta daqueles que vão negar a mensagem do evangelho. Eu queria que vocês recebessem um encorajamento, que vocês ouvissem verso 8 a verso 11 como um encorajamento, que Deus cuida daqueles que se dedicam, que obedecem ao chamado do reino. E finalmente, obediência e compromisso com o reino vão gerar resultados. Em nossa
introdução do Evangelho de Marcos. Nos 2 primeiros sermões que eu preguei para vocês sobre o Evangelho de Marcos, eu deixei bem claro que o tema geral de Marcos, ele é duplo. Primeiro, que Jesus Cristo ele é o servo de Deus que vai sofrer e vai morrer. Esse é o primeiro tema. E logo em seguida, o chamado para sermos discípulos. Todos nós sermos discípulos. Pastor, qual que é o tema principal de Marcos? Jesus Cristo, Filho de Deus, servo sofredor, e ao mesmo tempo nosso chamado discipulado. E esse tema, ele está espalhado pelo Evangelho de Marcos. Em quase todos os capítulos nós vamos ver Jesus Cristo como servo, Messias de Deus, e ao mesmo tempo nós vemos o chamado de Jesus Cristo para que o crente seja discípulo. Todos esses capítulos, principalmente do 1 ao 8. Nos primeiros 6 capítulos, começando no 1, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20, Jesus chama os primeiros apóstolos, depois eu falei para vocês, está no boletim de vocês. Depois no capítulo 3, do 13 ao 15, Jesus chama os 12, e agora aqui a mesma coisa, Jesus agora, depois de ter chamado, Jesus vai enviá-los. E nós vemos que esse tema de discipulado, ele está em destaque aqui. Nós somos chamados, somos preparados, e agora nós somos enviados. Antes de nós vermos o que isso significa para a vida da nossa igreja, antes de nós vermos como é que nós aplicamos esses versos 12, o verso 12 e o verso 13 para a igreja, vamos dar uma olhada comigo nos versos, como é de costume. Então, saindo eles, os discípulos, depois que eles receberam essa instrução de Jesus Cristo, os discípulos saíram e eles foram pregar ao povo que se arrependesse. Olha a mensagem. Essa é a mensagem de Jesus. Lembra que eu falei para vocês? No capítulo 1, versículo 15, Jesus Cristo traz a mensagem do Evangelho. Os apóstolos ouviram, presenciaram, testemunharam, foram treinados assim. E a primeira coisa que eles falam é essa: se arrependam dos seus pecados. Falando para o povo: olha, nós estamos aqui de 2 em 2. O Messias nos enviou com autoridade para curar, para vocês saberem que a gente está vindo com autoridade. Nós vamos expulsar demônios, nós vamos fazer curas milagrosas para vocês entenderem que nós estamos vindo em nome do Messias. Curas e milagres hoje para a igreja não funciona mais assim. Existe cura? Existe. Existe milagre? Existe. Mas não funciona mais como prova da autoridade de Jesus. Funciona pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas a mensagem dos 12 é essa: se arrependam, larguem a vida de pecado. Ah, mas vocês estão falando para a gente se arrepender, para parar de pecar? Mas que autoridade é essa? E aí, a igreja expulsava muitos demônios e curava numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Esses homens se submeteram ao chamado, porque primeiro houve um chamado, capítulo 1, anotei em algum lugar, capítulo 1, versículo, não anotei, mas está aqui de novo, está no boletim de vocês. Começa no capítulo 1, versículos 16 a 20, ele chama o 4, depois, se eu não me engano, 2:13 ele chama Mateus, eu não acho que o 2:13 está aí com vocês, ele chama Mateus, e aí depois lá no 3, capítulo 3, versículo 13 e 15, ele chama, dá os nomes e fala qual que vai ser o trabalho deles. Agora aqui no capítulo 6, versículo 6, parte B em diante, Jesus fala: agora que vocês já passaram tanto tempo comigo, vocês já viram o que eu fiz, vocês já ouviram a minha mensagem, sabe o que tem que pregar, agora vão. E eles se submetem. E aqui nós vemos o resultado. E o resultado é salvação. Expulsaram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A mensagem do Evangelho, de se arrepender e crer na mensagem do reino, de crer em Jesus Cristo como um Salvador de Deus, ela traz esses resultados. E aí nós vemos algumas características aqui nesse texto. A primeira dessas características é a obediência ao chamado. Depois que Jesus dá a instrução, eles saem. E eles são instruídos, depois dessa instrução que Jesus Cristo dá, eles obedecem e eles vão cumprir esse chamado. Já passaram por treinamento, já viram tudo que tinha que ser feito, e agora eles não só receberam as instruções do ensino, mas eles também viram e receberam essa autoridade que Jesus passa para eles de forma temporária. A bênção para a igreja hoje é que a nossa autoridade ela não mais é temporária. Ela é permanente. Hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo e essa mesma autoridade de servir no reino de Deus, nós temos todos os dias. Nós temos essa autoridade de representar.
E a segunda e última característica que nós vemos aqui é essa bênção de sermos usados por Deus. Pensa a última vez que você levou alguém a Cristo. A última vez que Deus te usou para pegar alguém que não é salvo e apresentar a Jesus Cristo e trazer diante da salvação. Ou a última vez que você orou pelo seu pastor para que o seu pastor fosse usado. Ninguém sabe. Você está ali calado, você está orando pelo seu pastor. Quando o seu pastor quer desistir, e aí de repente você me dá uma ligação, você me manda um texto, falando, olha pastor, essa semana eu pensei assim, eu orei assado, e aí o seu pastor já estava com a aplicação para outro trabalho, falou, ok, vamos rasgar isso daqui e vamos continuar. O reino de Deus tem muitas faces na qual nós podemos fazer parte. Você não precisa subir aqui no púlpito e pregar, de maneira nenhuma. São poucos, a Bíblia fala que são por chamado para fazer o que o pastor de vocês faz, esse chamado ele é menor, muito menor do que o chamado que vocês têm. De orar, de interceder, de testemunhar, de ser parte daquilo que o reino de Deus precisa. Eu gostaria de te encorajar a você ouvir. Eu quero dizer para você que eu entendo, eu sei das dificuldades que nós passamos como igreja. Não de quantidade, não. As dificuldades que vocês passam, o trabalho que vocês têm, de segunda a sábado, a labuta que vocês têm que fazer para ganhar dinheiro. Eu sei, eu já trabalhei, tem 23 anos que eu estou aqui. O pastor de vocês já trabalhou 90 horas de segunda a sexta. Para quem não precisar fazer a matemática, é bater ponto num Dunkin' Donuts às 3h30 da manhã, depois trabalhar até às 10h30 da manhã, aí sair, tem 30 minutos de break, entrar numa pizzaria de 11 da manhã até às 10 da noite. 19 horas por dia, fiz por 6 meses. E todos os outros tipos de trabalho. Já cortei grama em cemitério, já gerenciei escritório de advocacia, eu sei o que vocês passam. Minha esposa trabalha muito mais de 40 horas por semana, com um trabalho extremamente estressante. Já limpei casa, eu sei o que é limpar casa, já fiz de tudo. Então eu digo para vocês de todo amor, de toda compaixão, eu sei as dificuldades que vocês passam, mas eu também sei que no momento em que vocês se dedicarem a Deus e crescerem espiritualmente, Deus vai mudar a situação da sua vida. No momento em que vocês se dedicarem a Deus, Deus vai mudar a situação da sua vida. Querem testemunho? Tem testemunho na nossa igreja. Coloquem sua vida diante de Deus e peçam a Deus que possa estar usando vocês, que possa mudar a situação da sua vida, para que você possa servir melhor. A nossa igreja tem oportunidades. Nós precisamos de ajudas em várias áreas. Conversa com o seu pastor. Fala, pastor, eu quero crescer espiritualmente. Escola Bíblica Dominical, todo domingo, de 9h45 às 10h45. Pastor, eu quero trabalhar. Precisamos de professores. Precisamos de ajudas. Precisamos de um líder de louvor. Tem oportunidade. Vocês precisam ser encorajados, que Deus vai cuidar de vocês. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos o teu nome pela tua fidelidade. O Senhor Jesus enviou aqueles 12 homens e ensinou que enquanto eles estivessem se dedicando ao reino, o Senhor cuidaria deles, dando o que eles precisavam ou precisariam para sobreviver. Nós não queremos barganhar com o Senhor, nós não buscamos riquezas e prosperidade, o que nós buscamos é crescer na tua presença. Paulo, Pai de amor, fala em Filipenses, tudo aquilo que eu tinha, que eu contava como vantagem, eu agora considero como esterco, como perda, porque eu quero trocar tudo isso para conhecer ao Senhor Jesus e participar da sua glória e dos seus sofrimentos. Pai, nos ensina a sermos fiéis ao Senhor. Nos ensina a estarmos preparados para as batalhas que esse mundo nos traz. E mesmo assim, sermos fiéis ao Senhor, buscarmos a servi-lo. Nos prepara, nos ajuda a sermos partes ativas e autênticas do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós não podemos nos prolongar hoje. Se você está preparado para o seu dízimo e oferta, faça. Eu vou cantar um corinho com vocês, porque eles vão fechar as ruas. E nós precisamos ir. Então hoje não tem canapés, não tem refresco aí atrás, porque as ruas vão ser fechadas. Vocês estão vendo que a igreja está bem caladinha? Acho que os americanos já devem ter ido já. Deixa eu cantar um corinho para vocês estarem devolvendo seus dízimos e ofertas. Vamos?
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura. Me alegro por te ver crescer, levantarei as minhas mãos. O seu amor me alcança e me faz cantar. Cantar em teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua entrar. Me alegro por te ver crescer, levantarei as minhas mãos e me faz louvar-te. Cantar em teu amor pra sempre. 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 Aleluia, amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Domingo que vem nós estamos aí. Se você quiser ajudar a participar do Awana, fale comigo ou com a irmã Eric. Sábado que vem, às 3 da tarde, irmã Dalvina já saiu. Mulherada, sábado que vem na casa da irmã Dalvina, para quem puder, 3:30 da tarde. O pastor vai lá só para comer biscoito e orar. Aí depois eu saio. Amém. Pera aí, porque tem um esquema aqui, ó. A assim já está aberta, quer ver? So finish. And in live broadcast. Isso aqui, ó. Post for 30 days.